Como está? Desejo que esteja e permaneça bem. As nossas reflexões espiritualistas têm como base toda a experiência que tivemos nesses 23 anos de uma casa kardecista com um laboratório lindíssimo, riquíssimo em informações. E a gente buscou sempre analisar as situações. Como que a pessoa chegava, como que ela melhorava. Começamos a conduzir técnicas, né, para que ativasse energia dentro de casa, né? Energia de Deus, energia do bem, energia de confiança, né? Então a gente conduziu as pessoas para que elas se fortaleçam, para que elas se enriqueçam, para que elas se enxerguem a sua espiritualidade. Passamos a colocar estudos, né? Estudos do budismo, estudo Sai Baba, Paramahansa, estudo da física quântica, estudo da doutrina espírita e vários outros estudos, para que a gente pudesse aprimorar, enxergar, entender, né? E nessa riqueza desse laboratório é onde a gente traz os casos, informações, para que vocês possam, né, refletir também, entender como funciona. Se você ainda está apegado muito à religião e sente, né, um certo incômodo no que eu estou falando, reflita. O que se passa, o que está sendo passado aqui é apenas para o melhoramento, fortalecimento, não tirar nada de ninguém, ok? É apenas experiência. E aqueles que já estão desvinculados da religiosidade, da religião, né? Do aspecto dogmático da religião, você está mais livre, então exerça. Tudo isso que falamos é completamente real, tá bom? Eu queria falar um caso sobre, isso está no livro que nós preparamos um livro, foi lançado em 2015, é um livro, até este que está aqui, está em inglês, né? Acredite, eles não morreram. E nesse livro, né, logo eu vou colocar em PDF, né, no site do SEI, pedi para preparar em PDF, porque vai ficar à disposição, né? Uma das histórias é de uma amiga, né, que chegou no centro, né, através de um pedido de uma irmã que me ligou, pediu para atendê-la, né? E eu disse, ok, né? Falei, a minha irmã disse, ela vai te procurar hoje, ela está muito nesse estado, o caso dela é gravíssimo. E lá nós trabalhando, né, diante da quantidade de pessoas com dificuldades, diante de todas aquelas informações, aqueles relacionamentos, né, intensos, né, que se tem, eu tinha até esquecido, né? E aí, encerrando o trabalho, quando me disseram que tinha uma pessoa lá que queria falar comigo, eu lembrei e pedi para entrar na sala para fazer a consulta. Ela veio sendo trazida por duas pessoas, né, sustentada por duas pessoas, que ela estava muito abalada emocionalmente, né? Estava muito triste, né? A dor era grande. E ela me disse que a filha tinha sido assassinada, né, pelo companheiro, a facadas, tinha levado o filho. Só que quando ela sentou ali, começou a conversar comigo, eu ouvia, eu sentia uma energia muito forte que não eram, né? Como a casa estava muito bem preparada, o campo quântico estava com uma vibração de paz, de alegria, de harmonia, eu sentia aquilo que vinha dela, né? E meus ouvidos começaram, parece, a ficar mais sensíveis, eu comecei a ouvir, parece que choros, gritos, né? E aí eu orientei, falei, olha, agora você vai ter que ter força, confiança em Deus. Sempre eu digo daquela frase do Cristo, do Mestre, que diz que nenhum fio de cabelo cai sem a vontade de Deus. Ou todos os fios da nossa cabeça já estão contados. E disse a ela, confia em Jesus, confia em Deus, agora você vai precisar ajudá-la.
e pedi para ela vir no outro trabalho, uma vez que a casa já tinha encerrado, né? Tava eu, praticamente um rapaz só da secretaria, e ela foi embora. E eu pedi naquele momento que a energia que estava ligada a ela que fosse, né? Ficasse na casa para ali ser cuidada, atendida, né? E ela foi. E no outro dia do trabalho lá ela estava. Ela chegou, né? Já fez parte ali do salão, né? Da musicoterapia, do evangelho, passou na cromo e depois puxamos ela, né? Para o trabalho fechado na sensibilidade, utilizando a sensibilidade psicofônica dos trabalhadores, a sensibilidade passiva que puxam as energias que estão ali. E ela entrando no círculo, a gente faz um trabalho puxando, né, essas energias. E veio, né, aquela manifestação com dores, com sofrimento, né? E nós já tranquilizamos, já medicamos, porque se envolve na luz índigo naquele momento, porque a cromoterapia, as radiações das cromoterapias no campo astral tem uma potência enorme. Quando a gente envolve no azul, no índigo, a gente pede para anestesiar. E fomos anestesiando, tirando a dor, tudo, tranquilizando, né? Levou um tempo, aí pedimos para que as duas conversassem, ela conseguiu conversar, falou, né, que ia ficar bem, a assistida que veio me procurar falou bastante para ela ter confiança, tranquilidade e tal, né? E foi embora. Na outra vez, puxamos e a moça já veio melhor. Já disse que sabia o que tinha acontecido, por que tinha acontecido e que tudo ficaria bem, não é? Essa moça hoje, do outro lado, já é uma trabalhadora, passou a ser preparada, né? Cuidada, né? E passou a ser uma trabalhadora, não é? Você sabe que aqueles que muitas vezes passam por situações difíceis, sejam suicídio, seja homicídio, né? Seja uma dor, uma morte natural, né? Seja um afogamento, eles parece que eles continuam um tempo ainda a sentir essa energia, parece que mexe muito com eles, mesmo que eles já sejam deslocados, já sejam cuidados num tempo, ainda aquilo mexe com ele, né? Então esse momento, essa é uma energia que a gente tem que, de certa forma, dissipar, que aconteceu com um dia que a gente estava na casa, trabalhando, e a casa muito intensa, cheia, e aí naquele dia minha esposa teve um contato assim, conversou com, né, com uma pessoa que tinha, com a família, né, de uma pessoa que tinha desencarnado por afogamento. Foi um dia antes, e aquele dia minha esposa não estava bem, ela foi no SEI, e ali estava, começou a passar mal na maca, e o trabalho fechado, né, estava completamente cheio, né, tinha muita gente passando. E aí eu peguei e levei ela para um espacinho perto dos banheiros e chamei um trabalhador que estava ali me ajudando, né, que ele também tem passividade, e puxei. Quando puxei a ligação com ele começou sabe, pedir socorro. E eu peguei, fui abrindo a voz, abrindo a voz, envolve no azul, tranquiliza, calma. Abre a voz, ele diz, afogado. E aí nós, né, fui tranquilizando, fui tirando ele daquela energia, falei, você já está protegido, e já fui preparando ele. Quando eu vi minha esposa estar com os olhos, né, os olhos abertos, e ela viu exatamente o rapaz que se afogou ali. Então a gente percebe o quanto que tudo isso, de certa forma, nos aprisiona. Às vezes um sentimento, uma atitude que a gente acaba participando, né? A gente acaba agindo contra alguém que machucou, né?
essa pessoa ela pode guardar esse sentimento contra nós e continuar radiando contra nós essa energia em que ela, mesmo inconsciente, mesmo dizendo que perdeu, que perdoou, ela ainda continua radiando aquela força, né, negativa, de ressentimento, de dores, não é? Então, quando Jesus disse a nós, perdoa, né, sempre, ele diz, se você não perdoar, você está ligado ao campo, você abre uma afinidade. Então, quando a gente age, né, de certa forma, prejudica alguém, né, a gente precisa, se conseguirmos resolver, ajudar, pedir perdão, muito bem. Se não, pedir perdão, sabe, conversando através da oração. Tem a oração do perdão, que se puxa na internet, a oração do perdão, fazer, sabe, pedir perdão para que você possa ir desligando todas essas comunicações, não é? E esses momentos de dificuldade, de dor, que as pessoas passam por suicídio, por sofrimento, né, de homicídio, né, de doenças, a gente tem que entender que são, de certa forma, amigos, companheiros, que vieram com uma certa programação. Muitas vezes, às vezes, até por escolha, Deus deixa pelo livre-arbítrio, aí a gente acaba cometendo um ato contra a nossa vida, mas na verdade, muitos deles já têm uma programação. E a gente muda essa programação. Por exemplo, quem foi homicida, matou, né, e volta a ter uma oportunidade no corpo, ele vem com a programação de também sofrer, né, um homicídio, né, de perder a vida por um fator, porque isso está programado. Mas ele veio e ele sentiu vontade de ajudar as pessoas, estuda para ser um médico, passa a ser um médico dedicado, né? Não vai ter muito sucesso financeiro, mas ele vai ajudar muitas almas. Ele reprogramou. Aquela programação do homicídio mudou o caminho dele. Então todos aqueles que de certa forma tiveram essas dores, sofrimento, né? A gente tem que entender que se a gente sentir, só ficar, sabe, na amargura, na tristeza, a gente não consegue ajudar. Pelo contrário, a gente alimenta ele que está ligado a nós, né, com essas energias. Mas quando a gente pensa, sabe, confia em Deus e pensa, né, vamos ajudá-lo, pensa num campo vibratório, numa igreja, num templo, numa casa espírita, pensa nesse campo espiritual que eu te falei, nessa instituição, no campo astral, todo azul, a casa do Cristo. Quando a gente pede para que esses que desencarnaram, né, com essas dificuldades, envolve, tranquiliza, confia em Deus e pede, Senhor, que ele seja encaminhado. Ajude ele a desligar, a encontrar a ajuda para que seja encaminhado a esse templo, a essa casa, a essa instituição espiritual que o Ney falou, para ajudá-lo. E aí a gente vai libertando, conscientizando e libertando para que haja a cura das dores do sofrimento. Tá bom? Reflete você que está vendo a primeira vez, está sentindo primeiro, reflete, companheiro. Nós estamos aprendendo juntos. E o que eu tenho passado a vocês, exatamente toda a lição, né, desses 23 anos em que dirigimos uma casa muito especial. Deus abençoe e fortaleça a todos. Olá, pessoal. Eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos e alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?